O Félix vai se apresentar um pouquinho melhor e vai começar a falar com vocês, mas de antemão, só avisar que vocês podem colocar as perguntas no chat, que ao final eu organizo essas perguntas e faço ao Félix, tá bom? Félix, fique à vontade, seja muito bem-vindo, obrigada mais uma vez e tá contigo. Maravilha, Michele. Eu vou compartilhar minha tela que eu estava tendo um pouquinho de dificuldade. Vocês me confirmam se você estiver vendo ela? Sim, pode deixar. Aí, estamos vendo. Maravilha. Não sei para qual câmera eu olho, é muita tela, mas primeiro agradecer aí o convite, agradecer o desafio aí de poder falar um pouquinho de WhatsApp no mercado tão vasto como é o mercado de comunicação, né? Nos últimos dias eu vim estudando bastante para poder aí conectar o assunto WhatsApp com o assunto comunicação. Então, eu espero aí poder ajudar todo mundo a usar essa ferramenta tão incrível aí nas estratégias de fidelização e retenção de alunos. Então, já que vocês estão vendo a tela, vamos em frente. Aqui, me apresentar rapidamente, né? Atualmente eu trabalho com a área de canais indiretos aqui da Zenvia, mas trago aí um histórico de 8 anos de experiência em projetos digitais, 6 anos de atuação direta em marketing digital e 4 anos no mercado de tecnologia. Além disso, aí tenho a honra de poder ser professor e palestrante em marketing digital, e eu sou um apaixonado por educação e tento aí estar sempre me reinventando para os meus alunos para poder trazer marketing digital. E para mim, o WhatsApp, mais do que nunca, é marketing digital. Então vamos lá, pessoal, apresentando um pouquinho da Zenvia aqui para quem não conhece, né? A Zenvia é uma plataforma de comunicação, é uma plataforma, segundo o Gartner, CPaaS, né? Onde a gente tem aí, somos o líder na América Latina hoje em diversos segmentos. Então o nosso objetivo aí é produzir ferramentas que realmente conectem, automatizem e organizem, gerenciem as comunicações através dos múltiplos canais. Além do WhatsApp, que é a nossa pauta aqui de hoje, a gente tem também aí ferramentas de live chat, né, ferramentas de chatbot para automatização de processos, SMS e também o nosso produto Voz. Estamos aí há 15 anos aí no mercado, mais de 15 anos no mercado, já são mais de 8 mil clientes atendidos e mais de 150 parceiros que revendem o nosso produto. Mas chega de jabá, né, tanto meu quanto da Zenvia, e vamos para o que interessa, que é o conteúdo. E antes de falar especificamente do WhatsApp, aqui a gente tem um pouquinho dos nossos clientes, mas vamos lá. Eu sempre gosto de falar sobre o porquê que a gente deve investir em retenção, em fidelização, em atendimento ao cliente, né? E aqui eu faço uma reflexão de um produto muito simples que a gente vê no mercado, que é o cafezinho, né? Aqui eu tenho um dado sobre o ticket médio de uma pessoa dentro do Starbucks, né? É um valor em dólar, foi feito aí pela Kissmetrics, mas uma pessoa quando vai no Starbucks, ela tem um ticket médio de aproximadamente $5,90. E a gente pode pensar, né? Nossa, isso é tão pouco, ou para o mercado estrangeiro. Hoje, falando do valor que está o dólar, não é tão pouco assim. Mas a gente sabe que isso não é o que sustenta a empresa. Só esse ticket médio, se a gente olhar ele de uma forma separada, ele não torna possível a grande marca que é o Starbucks. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem a visão de lifetime value, né? Que é o valor do tempo de vida daquele cliente. Então, toda a experiência que um cliente tem no Starbucks, ele possibilita que ao redor da sua vida, durante o seu período como cliente do Starbucks, ele tem aí um gasto total de $14 mil, né? De $14.099. E aí, o jogo começa a ficar mais interessante. Então, aqui eu trago, gente, justamente a ideia que a gente reflita a importância de um cliente fidelizado. E mais do que nunca, instituições de ensino, isso é um bem extremamente valioso, né? Um aluno aí numa instituição de ensino superior, que ele vai entrar, ele vai ter a sua graduação, vá para uma segunda graduação, para uma pós, ele consegue ter um lifetime value extremamente valioso para essa instituição, né? Então, aqui a gente tem um comparativo, né? O custo de um café e o custo da experiência. Então, o que a gente precisa investir nas empresas, nas instituições de ensino, é pensar cada vez mais o valor da experiência. É isso que realmente dá a diferença de um serviço para o outro. É por isso que eu vou no Starbucks e não vou no café próximo à minha casa, muitas vezes. E isso também a gente consegue ir aumentando essa visão, né? E aí a gente começa a ver, assim,
Agora eu giro um pouco, né? A gente falou em cliente satisfeito. E aqui eu começo a trazer a visão do cliente insatisfeito. Eu gosto muito dessa tela porque é muito comum nas empresas, nas instituições de ensino, a gente abrir diversos canais de comunicação e a gente sabe que no marketing 4.0, na atual geração, as pessoas querem retorno. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por uma situação semelhante a essa. Fez contato com uma empresa e simplesmente recebeu um obrigado, em breve entraremos em contato. E isso, no mundo, na dinâmica que a gente vive hoje, torna-se inaceitável nas relações corporativas e nas relações também das instituições de ensino com o seu cliente. Ou pior, abaixo para mim a gente tem o pior exemplo de todos, que é quando a gente faz contato com essa pessoa e a pessoa responde o e-mail trazendo uma solução, trazendo um problema, trazendo um próximo passo e recebe a informação que aquele endereço de e-mail não é monitorado. Então a gente tem que ter a percepção e a clareza que hoje a comunicação da instituição de ensino com o seu aluno, ela tem que ser de mão dupla, assim como das empresas com os seus clientes. Então, a gente precisa ter esse valor muito claro. E aqui eu trago mais um dado lá da Harvard Business Review, que conquistar um novo cliente, ele é de 5 a 25 vezes, né, mais caro do que reter um existente. Então, um novo cliente ele custa muito, ainda mais num mercado tão competitivo quanto o mercado educacional. Então é por isso que o WhatsApp, que a gente vai ver logo mais, ele torna-se uma ferramenta tão preciosa nesta jornada, nessa experiência, né, desse aluno e desse cliente. Aqui eu trago mais um dado, eu gosto um pouquinho de trazer esses dados para ilustrar esse início, que a cada 26 clientes insatisfeitos, apenas um reclama. Né? Os outros 25, eles simplesmente vão embora sem dar satisfação, né? Sem trazer o real motivo da sua insatisfação, seja com a gestão de ensino ou seja nos seus outros negócios. E aqui a gente tem um cenário um pouco avassalador, né? A gente tem aqui essa notícia da semana passada do LinkedIn, que justamente traz que o número de calouros cai nas faculdades. Então, a gente vê, devido a esse cenário pandêmico, que a tendência, infelizmente, é a gente ter um próximo semestre em queda. E isso só fortalece, né, a importância de investirmos em canais de comunicação, investirmos na experiência dos nossos alunos para podermos garantir a fidelização do mesmo. Então, a gente vê aqui que, cara, esse é o único caminho, esse é que a gente precisa investir. E aí, como melhorar a experiência do aluno e reter mais com o WhatsApp, né? Como usar isso, como usar essa informação, como usar este canal para poder passar por esse momento que não parece tão bom, que vai vir pela frente, e garantir uma experiência que realmente seja agradável e seja fluida. Então, a minha ideia aqui é, primeiro, a gente trazer uma visão ampla de WhatsApp, né? A primeira coisa que nós temos que ter muito claro é a diferença do uso do canal WhatsApp por meio de atendimento e notificação. E aí eu trago a visão das camadas de valor. A primeira camada de valor que a gente viu foram todas as empresas, especialmente nesse cenário pandêmico, elas migrando o seu atendimento pelo WhatsApp. Hoje você tem aí no mercado, inclusive, diversos plugins que você pode colocar no seu site e começar a atender no WhatsApp. E antes dessa pandemia, a gente viu empresas que atendiam através desse canal, muitas vezes, né, passando um celular de mão em mão, sem centralizar essas informações. Então, foi dado o primeiro passo, mas isso não permitia a escalabilidade. E quando a gente fala de notificação, né, que eu já diria que é a terceira camada de valor, então a gente conseguir ativamente conversar. Então, a primeira camada de valor que a gente tem é colocar o nosso atendimento no WhatsApp, né, ter aquele número, muitas vezes, com o WhatsApp Business, né? A segunda camada de valor que a gente tem é a escalabilidade disso, ou seja,
é buscar uma ferramenta que permita atender o maior número de pessoas através de um único número, né? Então você consegue, a partir disso, atender de forma ilimitada as suas chamadas receptivas. E a terceira camada é você comunicar ativamente se comunicar com o seu aluno ativamente através desse canal. Então, eu espero que fique muito clara essa diferença, porque a gente vê instituições em diferentes estágios e que não basta simplesmente botar lá o atendimento do WhatsApp. Como terceira camada de valor também, a gente pode trazer o exemplo dos chatbots, que vão automatizar muitas vezes tarefas mais simples. Tá, Félix, mas como é que eu faço isso, né? Onde que eu começo? Onde é que eu tenho que dar esse start na minha comunicação através desse canal? Então, o primeiro ponto que eu trago, assim, eu acho muito relevante, inclusive o pessoal da CRM Educacional nem sabe que eu trouxe isso aqui, estão vendo aqui em primeira mão, né, Michele? Mas a gente tem aqui, muitas vezes, o link, verdade, né? A gente consegue ver aqui, por exemplo, o que, na minha visão, toda empresa tem que ter hoje, seja instituição de ensino, a gente precisa ter esse canal. E por que isso? Né? Porque a gente já tem a informação que hoje 80% do tráfego da internet, ela já é via dispositivo móvel. E aí o que a gente vê? Você está ali, está navegando, né? O seu aluno está navegando no site da sua instituição, você vai querer que ele saia para buscar um número, então a gente já começa a automatizar por aqui. Né? A gente já começa justamente a garantir que ele possa, com um clique, iniciar uma conversa. Se ele estiver no desktop, ainda melhor, né? Ele vai ter aí, boa parte das pessoas também tem o WhatsApp instalado no seu computador, no seu navegador, e consegue começar essa conversa. Mas essa importância do botão como a primeira camada, ele garante, né, a fluidez da conversa. Então você está no site, surgiu alguma dúvida, clicou e prontamente abriu e começou uma conversa. E o mais importante, né, que a gente está falando de retenção, mas quando a gente fala de aquisição, né, de conseguir novos alunos, você já tem um contato daquela pessoa. Então, muitas vezes, você integrando isso com o seu CRM, você vai poder aí já ter esse dado disponível. Né? E aí a gente começa a conversa com o usuário. Aqui eu tenho um exemplo, né? E já começa a trazer algumas conversas. Aqui foi o pessoal na tarde, até peço desculpa se a Mariana estiver me assistindo, era só um teste, né? A partir do clique que eu fiz no site do CRM Educacional. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de um atendimento que o aluno pode fazer através do WhatsApp, né? Solicitar aqui alguma questão de preço, fazer um contato com atendimento para dúvidas sobre uma situação financeira e fazer um contato com dúvidas sobre o processo de matrícula, seja para um curso de extensão, seja para alguma informação interna dentro da própria instituição de ensino. Então, aqui a gente vê um exemplo da primeira camada de valor, que é conseguir integrar muitas vezes o seu ambiente digital com o WhatsApp. E aqui eu trago para vocês, então, para a gente abrir um pouco mais as ideias, outras possibilidades. Né? Então, a gente tem aqui alguns casos de uso onde são baseadas em atendimento, ou seja, o aluno veio até você e você consegue passar essa informação, seja de uma forma automatizada, ou seja, com um chatbot, ou seja, de uma forma mais humanizada, com alguém atendendo. Então, você consegue ali oferecer, né, uma consulta. Na verdade, agora que eu vi que está invertido, gente, eu peço desculpas, tá? O da direita na esquerda, da esquerda na direita, mas uma solicitação de uma segunda via de boleto, a gente consegue fazer uma consulta de datas e provas. Então, ele ativamente começou a conversa e você consegue aí rapidamente oferecer esse atendimento por dentro da ferramenta. Aqui a gente tem mais alguns exemplos, né, como a solicitação de documentação. Aqui a gente tem ainda mais automatizado, né, solicitando, por exemplo, um comprovante de matrícula ou consultando faltas. Tudo isso a gente tem que entender, então, que é uma modalidade possível no WhatsApp com atendimento, né, receptivo. O aluno procura você e você consegue de forma automatizada ou não, né, mas, claro, se você conseguir evoluir para um modelo automatizado é o ideal, garantir que essa experiência ela seja adequada.
né? E aí, quando você fala em automatizado, você vai estar falando de integração, vai possibilitar aí conectar com os demais sistemas. E aí a gente vem para o item que é notificação, né? E aqui tem para mim tem um item que para mim é muito fundamental, que é manter o seu cliente informado sobre cada etapa do processo, né? Eu venho de um mercado mais B2B e para mim foi muito desafiador pensar nisso a partir de uma instituição de ensino, mas na minha visão, a visão ela tem que ser, o conceito ele tem que ser o mesmo, né? Quando a gente compra um produto, a gente fica ansioso, né? Quando a gente faz uma prova na universidade e montando esse material comecei a pensar, a gente fica ansioso sobre aquele resultado, né? A gente quer saber, a gente quer entender o que está acontecendo e o WhatsApp é uma ótima ferramenta para justamente gerenciar as expectativas para poder aumentar a satisfação e reduzir o volume de atendimento. Então, eu me antecipo àquela necessidade para, a partir disso, né, poder aí gerenciar as expectativas. Para mim, o melhor exemplo de todos aí que a gente tem no dia a dia é a compra de produtos dos e-commerce que a gente tem mais satisfatórios. Se alguém já comprou aí no Magazine Luiza, sabe o quanto ter esses avisos sobre cada etapa do processo ele é importante. E por que não transpor isso para a realidade do nosso aluno, né? Por que não avisar ele de cada estágio da jornada para, a partir disso, gerenciar as expectativas e reduzir o volume de atendimento? Então, aqui eu trago para vocês alguns casos de uso que o nosso time de inteligência de mercado analisou e trouxe, que são possíveis nas instituições de ensino. Então, você tem ali, muitas vezes, um curso de extensão que o aluno quer fazer, você consegue notificar a disponibilidade desse curso aberto, né? Você consegue confirmar o agendamento de uma reunião, né? Ele foi lá e pediu aquilo em algum momento, lembrar, muitas vezes, os pais, os alunos, a instituição de ensino sobre uma reunião ou algo que vai acontecer. Por que não, né? Hoje a gente tem diversas plataformas de ensino online, então avisar uma possível manutenção, né? Avisar que... Eu lembro, assim, eu estudei lá em Porto Alegre, numa instituição de ensino que ficava perto de um local que tinha alagamento. E eu fiquei pensando, nossa, como era difícil essa comunicação quando alagava a região, né? Então você consegue avisar um imprevisto, né? Ou depois, se a pessoa efetua o pagamento da sua mensalidade, avisar, enviar a nota fiscal, lembrar de eventos acadêmicos, né? Uma semana acadêmica para que ele saiba aquelas palestras, ou que vai começar uma palestra online, né? Informar sobre o controle de entrada de um aluno para uma instituição que muitas vezes tem menores de idade, né? Então, conseguir ter esse dinamismo com os pais. E aqui tem as duas formas que eu, como um cara de marketing de conteúdo, acho genial, que é o envio de conteúdos, né, em períodos fora do calendário letivo, ou até mesmo depois de uma aula. Pensa numa experiência, né, daquele aluno que acabou de assistir aquela aula extremamente enriquecedora, ele receber no seu celular um material a mais, ele receber aquela apresentação, ele receber um material adicional que o professor desenvolveu. Então, isso aprimora aquela experiência daquele aluno. Isso vai tornar vai encantar ainda mais ele junto à instituição de ensino, né? Eu sempre defendo que a distribuição de conteúdo no WhatsApp, ele tem diversos formatos e permite esse encanto. Você consegue aí fazer eu brinco muito que é o famoso plus a mais, né? Então, viu uma palestra, assistiu uma aula, você conseguir agregar ainda mais valor, né? Ou quando chegar um livro, enfim, avisar, fazer esse tipo de comunicação. Mas eu sempre deixo claro que eu acho que não vale a pena a gente só se fechar aqui. Aqui são 6 exemplos muito simples, né, que a gente pode estar fazendo no dia a dia, mas ousar e usar da criatividade. Lembrando sempre, né, o WhatsApp, quando a gente fala de notificação, ele traz algumas restrições, justamente pelo canal querer se manter muito voltado para o usuário. Então, como, por exemplo, a gente não pode mandar uma cobrança, né? A gente não pode vender um produto. Então, eu sempre digo, o grande investimento tem que ser na qualidade do conteúdo que você vai usar ali.
Esse eu acho o grande diferencial. Então, por exemplo, saiu uma reportagem sobre a universidade, você informar esse aluno, e aí você tem um universo, um leque muito grande de possibilidades para poder trazer justamente essa informação e esses conteúdos tão ricos. E aqui eu trago alguns mockups, né? Alguns exemplos para a gente poder ver como isso fica na tela. Né? Então, por exemplo, ele vai fazer aqui a gente tem um exemplo de um exame de bolsa, né? Então ele recebe ali a confirmação, né, de que ele vai... de novo está invertido, gente. Peço desculpas, eu acabei me passando nisso. Mas ele vai receber uma confirmação de uma prova, de um exame, de uma confirmação de inscrição, ele recebe um reforço de onde que vai acontecer alguma informação, onde ele vai ter um QR Code para poder acessar a sala, né? Ele vai ter aqui algumas possibilidades, claro, e aí tem um ponto muito importante, que é o opt-in, né? Então, assegurarmos desde o início da jornada dele, né, a importância do aceite dele de receber informações via WhatsApp para poder fazer essa comunicação. Mas eu vejo que existe um universo de possibilidades para a gente poder aí nos comunicarmos com os nossos alunos através dessa ferramenta e, consequentemente, melhorarmos a experiência dos mesmos, pois isso é o que vai garantir aí a retenção do mesmo e vai garantir a satisfação, né, com essa jornada dele dentro da instituição de ensino. Gente, falei super rápido, Michele, eu acho que eu engatei a quinta marcha e cheguei ao fim. Eu sou meio objetivo, eu peço desculpas, mas acho que a gente tem um momento super rico aí de poder trocar informação agora e tirar algumas dúvidas que possam surgir. Legal demais. Muito obrigada, excelente o conteúdo que você trouxe, Félix. E aí, até complementando um pouco sobre essa questão, né, do opt-in do candidato, é algo que a gente já trabalha bastante hoje, inclusive já no período de captação, a gente já coloca esse processo que é fundamental, né, até por uma questão da LGPD mesmo. Então, isso é realmente de extrema importância. A gente ainda não teve nenhuma pergunta aqui, mas eu vou levar uma pergunta a você, Félix, que eu já ouvi muito dos nossos clientes, tá? Que a dúvida muito comum que a gente ouve dos nossos clientes é como trabalhar a notificação de WhatsApp quando a gente fala sobre a relação de valores, né? Então, já me perguntaram, por exemplo, se é possível a gente trabalhar a notificação de WhatsApp para fazer uma cobrança de uma mensalidade em atraso, por exemplo, ou no caso até da captação de uma taxa de matrícula, se o WhatsApp costuma permitir, né, esse tipo de formas. Eu sei que a gente até teve uma palestra especificamente sobre isso, convido todos que estão aqui a assistir, a gente já disponibilizou no nosso YouTube, foi uma palestra também com a Zenvia, a gente teve a Suzana representando a Zenvia falando especificamente sobre esse tema, mas como é algo que tem super a ver também com o que você trouxe, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente se normalmente é utilizado esse processo de notificação de WhatsApp para trabalhar essas situações de cobrança de matrícula, de mensalidade em atraso, trabalhar negociação financeira e etc. Legal, Michele. Então, a gente sabe que o WhatsApp ele tem uma política muito rigorosa quanto ao conteúdo enviado, né? Então, para quem ainda não utiliza, trazendo um pouco da jornada, eu sempre comparo com o SMS, assim, para ficar mais claro. Quando a gente fala de SMS, você compra, por exemplo, um pacote com a Zenvia, você decide o que vai mandar, vai na plataforma e faz esse disparo, né? As operadoras não fazem nenhum tipo de regulação a partir disso. Então, quando a gente vai para o WhatsApp, a gente tem uma mudança na jornada, onde toda mensagem ela é validada pelo WhatsApp. Então, por exemplo, se a instituição X quiser enviar notificação e contratar esse serviço, ela faz a aprovação daqueles templates, né, com a Zenvia e com o WhatsApp
para poder notificar esse cliente. Então, é claro, esses templates eles têm algumas variáveis que a gente pode customizar, como nome, como URL, mas normalmente, assim, o processo do WhatsApp ele é extremamente automatizado, certo? Para justamente dar escalabilidade nessa aprovação. E o que acontece, Michele? No momento que a gente tem o tom de cobrança a partir disso, a tendência é que o template seja recusado, né? Isso é muito importante. Mas, como eu sou um cara de marketing, Michele, eu vou usar um pouco aqui e vou trazer algumas experiências que a gente tem em outros segmentos. O que eu quero dizer com isso? Você pode, né? E eu sempre falo isso, cara, agrega valor no conteúdo, né? Então, temos um problema na mesa. Vou trazer exatamente o problema que você trouxe. Temos um problema de inadimplência. Legal. Aprova um template muitas vezes com uma visão mais de conteúdo, né? Promove uma landing page, promove uma página que abra a possibilidade de renegociação, que abra a possibilidade dele negociar esse débito e entregue isso como um conteúdo para o seu aluno, né? Para o seu cliente, para o seu aluno. Então, formate isso num modelo de conteúdo, né? Você tem que usar de uma maneira inteligente, né? Entregar um conteúdo de valor para ele e direcionar ele para, se você botar você extremamente agudo, né? Se você botar, você está devendo o boleto, claro que ninguém vai escrever assim, mas você está devendo a sua mensalidade. Cara, o WhatsApp não vai aprovar. Essa é a verdade, né? A inteligência artificial do WhatsApp não vai propiciar isso. Agora conheça, né, esse conteúdo, conheça esse caminho, trazer uma visão que agregue valor a partir disso e que evite termos como cobrança, como preço. Aí sim você muitas vezes vai conseguir adequar o discurso para a ferramenta, né? Então aí sim a gente consegue fazer adaptação. O WhatsApp ele tem um extremo cuidado em manter o canal limpo. Ele sempre, e assim, não é da Zenvia, não é da CRM Educacional, é da ferramenta, né? Ele quer ser, e assim, a gente vê muito caso de spam, a gente vê muita empresa sendo extremamente evasiva. Eu hoje mesmo eu recebi 3 mensagens de WhatsApp na tarde de lojas diferentes. Em nenhum momento eu dei opt-in para me vender. Só que essas empresas não estão usando da forma certa. Tu bloqueia, tu gera um spam, é extremamente delicado, né? O poder está na mão do usuário. Essa é a verdade. E lembrando que se a empresa, a instituição, enfim, envia mensagens que não são autorizadas, elas são passíveis de ter o número suspenso, né? Então, assim, é algo muito sério. E aí, dentro desse ponto que você colocou, complementando, aqui na CRM Educacional, a gente recomenda muito para esses casos de negociação financeira a fila de telefonemas mesmo, porque aí a pessoa que vai ligar vai ter uma empatia maior, né? Vai poder conversar e ali já vai poder fazer a negociação e de repente sair dali com aquela solução pronta, né? E a notificação muitas vezes para esse caminho, às vezes para criar a oportunidade até de identificar, por exemplo, necessidades, né, que possam ter relação com a permanência daquele aluno. E um case que eu acho muito legal também, Michele, eu defendo muito a questão da conversão dos canais de comunicação, né? O que a gente pode fazer? E eu tento trazer sempre, a minha cabeça ela roda em cima de soluções, né? Então, assim, você, quer dar escalabilidade em cima do quesito cobrança, por que não disparar um SMS com o link do seu WhatsApp para que aquele aluno ele venha de uma forma ativa conversar com você? Então você faz o cross de canais e aí assim, claro que cada um vai ter a sua estratégia, vai entender onde faz mais sentido, mas, por exemplo, se a gente for falar financeiramente falando, né, o preço de um WhatsApp, o preço de um SMS ele é muito menor que uma notificação de WhatsApp, né? Então você consegue usar o WhatsApp para o que realmente importa, para uma grande escala. Claro, o telefone é uma alternativa excelente, como você trouxe, por causa da empatia, mas, enfim, às vezes em algum momento, um final de mês, uma negociação,
O WhatsApp o SMS consegue fazer isso, mandar esse link e a partir disso você ter o aluno vindo conversar com você, né? O celular ele possibilita isso, né? Esse link a partir da conversa e aí você inverte um pouco a ordem, mas eu garanto também que tem muita eficiência. Legal. E complementando ainda, dado, por exemplo, quando a gente fala num cenário de CRM educacional, a gente tem o score, né? Então, aí é uma forma, às vezes, de você trabalhar, se você optar, não, ainda assim eu quero usar a notificação, porque você acha que é uma estratégia que dá mais certo pelos resultados que você acompanha. Então, envie apenas para aqueles alunos que têm uma probabilidade de evasão, por exemplo, maior, porque aí você vai investir uma grana num público mais que você precisa mais, que valha mais a pena aquele investimento, né? Mas, de fato, essa dica do Félix em relação a utilizar o SMS, convidando, né, o aluno para conversar com a instituição de ensino, é algo que a gente tem visto e que realmente tem dado super certo. Foi excelente colocação aí, Félix. Eu acho que o score ele é, porque assim, a gente sabe que cada canal, né, Michele, ele vai ter um custo de investimento, ele vai ter um investimento diferente, né? Hoje a Zenva, como uma plataforma de comunicação, ela tem aí o torpedo de voz, ela tem o SMS, ela tem a notificação de WhatsApp. Então, no momento que você usa, por exemplo, o que o CRM educacional traz do score para poder montar a sua estratégia para o que tem mais valor ou menos valor, né? E assim, valor não financeiro, mas para a sua estratégia mesmo, né? A gente tem vários exemplos. Eu sempre digo assim, o canal que você pode escolher muitas vezes é urgência, né? Tem um exemplo que o João Celarin, que é o nosso head de voz, fala, e eu acho incrível o exemplo que ele dá. Se eu vou te mandar uma promoção, Michele, que canal tu quer que eu te mande? Por um torpedo de voz ou por um e-mail? Responde para mim aí. Depende do quanto aquilo me interessa, viu? Uma promoção da sua loja de roupa favorita. Não, aí eu acho que fica mais pessoal uma mensagem de voz. Putz, aí você quebrou a minha estratégia, mas normalmente para promoção, não tem problema, mas normalmente para promoção a gente tende a receber isso mais por e-mail, né, Michele? Sim. E aí agora eu vou trazer um caso extremo, tá? Se começa a sair um cheiro estranho da tua casa, né, um cheiro de fumaça, tu prefere receber um e-mail ou tu prefere receber um torpedo de voz? Não, sem dúvida, até uma ligação. Até uma ligação. É o exemplo que eu trago, assim, a gente vê grandes empresas no mercado hoje que fazem esse cross-media. Eu queria agradecer ali o comentário do Felipe, para justamente fazer isso. Quando você compra, por exemplo, com o Rappi, né, ele tem o aplicativo, você recebe um SMS e se o comprador do Rappi não acha, ele liga. Então a gente tem que transformar essas estratégias. E eu acho incrível que essa CRM educacional tem com a questão do score, Michele, justamente para isso, onde você consegue priorizar e definir o canal, né, para o que é mais importante, o que é mais relevante. Legal. Mas só para não te deixar, não quebrar tanto as suas estratégias, eu só falei canal de voz porque eu entendi que era a minha loja favorita. Se não fosse, sem dúvida, seria o e-mail, tá? Obrigado, Michele. Ganhei a noite agora. De verdade, porque se é minha loja favorita, eu tô entendendo que eu já tenho um relacionamento com a loja ali, já tenho um relacionamento mais próximo, né? Agora, se é promoção, aí vai para e-mail, que aí depois, se der, eu olho. Mais ou menos assim funciona. Quando der, né? E a gente sabe aí, o WhatsApp, 98% dos telefones do Brasil já tem, né? Então, assim, é equilibrar essa balança, né? Isso é muito importante. E eu sempre trago a questão de automatizar. Diferente, por exemplo, do SMS, o WhatsApp permite a automatização, né? A gente sabe, e esse dado também é muito relevante, Michele, que 70% a 80% dos atendimentos, eles são os mesmos. Horário que está funcionando, né? É uma segunda via de boleto, são os mesmos. A gente tem aí, com o chatbot, essa visão muito clara. Então, se você conseguir automatizar essa camada para responder essas coisas mais cotidianas, você consegue colocar pessoas para o que realmente importa, né? Para uma coisa mais estratégica, para uma coisa mais relevante para o seu negócio.
Muito bem. Bom, Félix, muito obrigada. Foi sensacional. Obrigada demais aí pela sua participação, pela sua palestra. Não tivemos aqui nenhum outro comentário, então queria só deixar o convite, né, para o pessoal continuar acompanhando as demais palestras. Quem é cliente que está aqui com a gente, se quiser saber mais sobre essas condições comerciais da Zenvia, das notificações, pode procurar o nosso time de sucesso do cliente aqui da CRM Educacional, que a gente já tem todas as informações para poder passar para vocês. A gente tem, né, essa parceria com a Zenvia, tem a integração com o serviço junto com o CRM. E, no mais, lembrar que esse conteúdo será disponibilizado posteriormente também. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Muito obrigada, Félix. Michele, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Espero ter aí trazido alguns insights e sem dúvida a gente tem aí muitas possibilidades para evoluir nossa relação com os nossos alunos. Eu tenho certeza que a CRM Educacional junto com a Zenvia pode auxiliar muito aí para você que está buscando melhorar essa relação. Legal, show de bola. Só dando voz aqui ao recadinho do Augusto, se alguém também quiser saber mais sobre o CRM de gestão de permanência, pode nos procurar o Augusto, enfim, que a gente dá essas explicações sobre esse software aí também, tá bom? Muito obrigada, Félix, obrigada a todo mundo, boa tarde, pessoal, até mais, tchau, tchau. Valeu.